Muitos ensinam que a besta de Apocalipse 13 é o Império Romano. Mais especificamente, eles dizem que o oitavo rei será o Império Romano restaurado. Também afirmam que o quarto animal de Daniel 7 foi o Império Romano. Pois é do quarto animal que surgirá o Anticristo. Em Apocalipse fala de 7 cabeças que são 7 reis. Em Apocalipse 17 fala que 5 reis caíram, um existe, o outro ainda não veio, mas quando vier deve durar pouco tempo. Muitos interpretam esse texto como sendo uma referência ao Império Romano que governava na época de João. Eles afirmam que esse um existe foi o Império Romano, ou seja, que o Império Romano foi a 6ª cabeça. Os 10 reis seriam a Europa dividida que mais tarde tornaria a ser o Império do Anticristo, ou seja, o Império Romano restaurado. Quem pensa dessa forma ou acredita nessa interpretação acaba cometendo um grande equívoco. Ao considerarem o quarto animal de Daniel 7 e a 6ª cabeça da besta de Apocalipse 13 como sendo o Império Romano, devem também considerar os 4 animais de Daniel 7 como símbolos das 7 cabeças. Se afirmam que a 6ª cabeça é o Império Romano, então as 5 cabeças que já caíram devem ser obrigatoriamente os impérios que antecederam o Império Romano. Porém, nesse caso a primeira cabeça tem que ser o Império Babilônico, pois era o império que estava reinando no tempo em que Daniel recebeu as profecias. Não pode em hipótese alguma ser qualquer outro império anterior, pois Daniel estava vivendo na época do Império Babilônico. Não existem profecias para o passado. Profecias sempre se referem a acontecimentos futuros, portanto Daniel não estava recebendo visões de coisas que antecederam o Império Babilônico. Resumindo, se afirmam que, tanto Daniel 2, quanto Daniel 7, Daniel 8 e Apocalipse 13 fala de uma mesma profecia, então estão considerando que todos os símbolos e números das profecias se encaixam entre si. É aí que está o problema da interpretação. Os números e os símbolos não se encaixam totalmente na interpretação deles. Vejamos o que acontece nessa interpretação. Segundo o livro do Apocalipse, cabeças simbolizam reinos, e chifres simbolizam reis. A besta de Apocalipse 13 simboliza 7 reinos, pois ela possui 7 cabeças. Se essa besta significa a mesma coisa de Daniel 7, então devemos encontrar também em Daniel 7 os 7 reinos representados pela besta de Apocalipse 13. Sim, em Daniel 7 encontramos as 7 cabeças da besta de Apocalipse 13. Vejam. O primeiro animal possui uma cabeça, o segundo também, já o terceiro possui 4 cabeças e o quarto possui somente uma cabeça. Contando as cabeças dos 4 animais de Daniel 7, temos então um total de 7 cabeças que é exatamente a mesma quantidade de cabeças da besta de Apocalipse 13. Ok. Até aí tudo bem na interpretação. Mas, ao considerar esse um existe de Apocalipse 17 como sendo o Império Romano, ao tentar assimilar essa ideia como Daniel 7, a interpretação acaba sendo contraditória. Eles dizem que o primeiro animal de Daniel 7 foi o Império Babilônico, o segundo, o Império Medo-Persa, o terceiro, o Império Grego e o quarto o Império Romano. Como podemos ver na contagem das cabeças em Daniel 7, a 6ª cabeça é o terceiro animal, ou seja, na interpretação deles o terceiro animal é que deveria ser o Império Romano. Pois, se a 6ª cabeça de Apocalipse 17 é o Império Romano, então a 6ª cabeça de Daniel 7 também tem que ser o Império Romano. Mas o que eles dizem é que o quarto animal de Daniel 7 é o que representa o Império Romano. Mas como assim? Em Apocalipse vocês consideram a 6ª cabeça como sendo o Império Romano, mas quando chega em Daniel 7 vocês dizem que o Império Romano é a 7ª cabeça, ou seja, o quarto animal. Se ainda não conseguiram entender, desenhem, façam uma combinação da interpretação de vocês e analisem num todo. Devido a essa discordância entre as profecias da estátua de Daniel 2 e Daniel 7, não podemos dizer que se trata da mesma profecia dos mesmos impérios. Além da diferença entre o surgimento do chifre pequeno de Daniel 8, mesmo a profecia de Daniel 2, e Daniel 7, ser notável, pois um surge entre 4 chifres e o outro surge entre 10 chifres. Há também esse problema ao considerar que o quarto animal de Daniel 7 e a 6ª cabeça de Apocalipse 17 foram o Império Romano. Pois, ao contarmos as cabeças, ou seja, os reinos, o Império Romano, o qual vocês afirmam ser, acaba sendo o terceiro animal de Daniel 7, não o quarto como vocês consideram. Por isso eu sempre digo e repito,
As Sagradas Escrituras não são enigmas, são revelações da parte do Todo-Poderoso. E não pode haver em hipótese alguma contradições na palavra de Deus. Quando achamos essas falhas nas interpretações, isso significa que a interpretação está errada, ou seja, que devemos descartar essa hipótese, e procurar encontrar a interpretação verdadeira. Esqueçam essa interpretação de que a besta de Apocalipse 13 será um império romano restaurado. Como acabamos de ver, há contradições nessa interpretação. De todas as formas que tentarem encaixar o império romano